Bom dia, queridos, povo de Deus. Mais um dia começando. Estamos aqui agora, passamos das 7 horas da manhã. Que Deus te abençoe e seja muito bem-vindo ao nosso momento devocional de todos os dias, segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. E vamos instaurando para nós darmos continuidade à reflexão sobre Neemias, a dinâmica da liderança eficaz. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Em tuas mãos eu coloco, Pai, a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus parentes, meus amigos, Pai, a vida da comunidade cristã da qual faço parte. Coloco todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, Pai, com a tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito, Pai, de confusão, todo espírito de miséria, de preguiça, todo espírito de vício, de prostituição. E que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Deus, muito obrigado, Pai. Esta é a oração para este dia. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Hoje nós vamos novamente meditar em cima do capítulo 3 do livro do profeta Neemias. O livro do profeta Neemias tem muitas informações, né? E eu comentei aqui que quando eu dei aula sobre liderança, entre todos os livros que eu usei, acho que eu dei aula de liderança há muitos anos no Rio de Janeiro, em seminários, inclusive fui professor na Marinha, na Escola de Curso de Formação do Sargento, sobre liderança militar naval. Mas um livro que me chamou muita atenção foi o livro de Neemias, a dinâmica da liderança eficaz. Neemias, o título do livro é Neemias, a dinâmica da liderança eficaz. Então isso me chamou muita atenção. E o capítulo 3, no versículo 8, parte B, segunda parte do versículo, diz assim: eles restauraram Jerusalém até o muro largo. Então o livro de Neemias descreve de uma maneira meticulosa o processo de reconstrução das portas e dos muros de Jerusalém. Mas aí vem aquela pergunta, mas por que tanta ênfase nesses detalhes das portas e dos muros? Muito bem, as portas e muros não eram apenas estruturas físicas, mas também eram representações simbólicas das fronteiras espirituais de um povo. Eles serviam como linha de defesa. As portas e os muros serviam como linha de defesa contra o inimigo. E suas portas eram pontos de acesso controlado. Assim, como Jerusalém necessitava de muros sólidos e portas seguras, nós também precisamos estabelecer e manter fronteiras espirituais saudáveis em nossas vidas. Ou seja, estas fronteiras protegem a nossa fé, nossas emoções, nossos relacionamentos. Porque se as nossas portas e muros espirituais estiverem fragilizados, o inimigo vai ter acesso rápido à nossa vida, enfraquecendo a nossa fé, enfraquecendo nossas emoções e neutralizando ou interrompendo nossos relacionamentos. Então precisamos sim fortalecer nossas portas e muros, assim como Neemias precisou fortalecer e reedificar as portas e os muros de Jerusalém. Então o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é o significado dos muros, que está ali no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8. Então, no versículo 1 ao 4, fala sobre muros como proteção. Então, assim como os muros protegem uma cidade, as fronteiras espirituais nos protegem de influências negativas
de influências que representam o mal em nossas vidas. Eu, particularmente, eu não gosto de pessoas negativas. Eu não gosto de ter afinidade. Eu gosto de pessoas positivas, para frente. Eu já contei aqui, eu lembro quando eu estava no hospital antes de ir para a quimioterapia, o médico passava todos os dias pela manhã no leito, né, no setor de oncologia, e ele perguntava para mim, como é que você está? E eu dizia, melhor do que ontem. Sabe? Isso é positividade, isso é fé. Não é? E muros como identidade. No versículo 5 e 6 do capítulo 3 de Neemias, fala de muros como identidade. Nos ensina que os muros definem quem somos, nos separa do mundo e nos alinham com Deus. Eu aqui em casa estamos fazendo obra, eu e a Rosana, né, estamos ampliando um cômodo aqui em casa, nosso quarto, para ficar maior. E eu já identifiquei, eu falei, o nosso muro está bem pintado e tal, mas eu falei para ele, assim que acabar a obra ali, eu vou repintar esse muro. Porque o muro é a nossa identificação. Porque é a nossa proteção, a tua proteção identifica você. O uniforme das Forças Armadas identificam as forças. Por exemplo, o branco, todo mundo sabe que é o uniforme da Marinha. O verde oliva, todos sabem que é o uniforme do Exército. O azul marinho, e claro, todos sabem que é o uniforme da Aeronáutica, né? Então os muros identificam, nos identificam. E versículo 7 e 8 fala sobre reparos e restaurações. O que isso significa? Significa que reconhecer áreas quebradas e restaurá-las é essencial para a integridade espiritual. Tem pessoas que não reconhecem a sua fragilidade e continuam no mesmo lugar, batendo na mesma tecla a vida toda e não consegue restaurar. Não tem forças para mudanças, para mudar o seu estilo de vida, sabe? Então, Neemias ensina isso aí. Mude, melhore seu estilo de vida. E na parte B do versículo 8 fala sobre a importância do muro largo. O que significa e qual é a importância do muro largo? Espaços amplos permitem crescimento, mas também precisam de proteção. Uma cidade que tinha um muro largo era Jericó. A cidade de Jericó tinha um muro tão largo que Raabe, né, aquela prostituta que acolheu os espias de Josué, morava sobre o muro, tão largo que ele era. Né? Então, tem um filme, recentemente eu já assisti várias vezes, chama-se As Muralhas, que é um filme que retrata as muralhas da China, o exército que morava nas muralhas, e era muito grande. E o exército morava nas muralhas, e um muro largo também é sinal de fortalecimento, de força. Então o inimigo vai desprender muito esforço para poder romper a espessura daquele muro. Então precisamos também saber que os nossos muros de proteção devem ser muito resistentes para resistir o inimigo na fé. O segundo ponto que eu quero tratar aqui é sobre as portas e sua significância, né? O seu significado está ali em Neemias capítulo 3, versículo 9 ao 15. Então, o primeiro ponto vamos tratar dentro dessas portas de significância, são portas como um ponto de acesso, versículo 9 e 10. O que isso significa, portas como ponto de acesso? Significa que devemos ser cuidadosos sobre o que permitimos entrar em nossas vidas. As portas ali, como ponto de acesso, significavam que Jerusalém ia permitir entrar na cidade. E nós vamos usar essas portas de acesso para permitir o que é que vai entrar na nossa vida. A Bíblia diz assim: eis que te dou a chave do trono de Davi, ela está sobre o seu ombro. O que você abrir, ninguém fechará. O que você fechar, ninguém abrirá. Então temos que cuidar dessas portas de acesso espirituais na nossa vida, porque a chave do trono de Davi está sobre o nosso ombro.
Nós temos essa responsabilidade. Não é fulano, ciclano e beltrano que vai abrir e fechar. Sou eu. É você. Tá bom? E versículo 11 ao 13 fala sobre o propósito de cada porta. Ou seja, cada porta tinha um propósito, assim como cada entrada em nossas vidas servem a um propósito divino. Nós temos as portas das emoções, do sentimento, as portas do amor, que envolve ali os sentimentos, mas também tem a porta do rancor, do ódio. Essas portas, rancor, ódio, mágoa, tem que ficar fechada. Senão entra muito ódio no nosso coração, muita mágoa, muito rancor. Sabe? Então nós precisamos identificar o propósito de cada porta e quais devem estar abertas e quais devem estar fechadas, porque a chave do trono de Davi está sobre o nosso ombro. E do versículo 14 ao 15 fala sobre a porta do vale e a porta do monturo. O que é que isso significa? Significa que alguns acessos levam a lugares baixos, outros a locais de descarte. Então nós precisamos reconhecer o que é isso. O que é lugares baixos? O que são locais de descarte? Descarte é de descartar. Joga fora aquilo que não te serve, não te interessa. Não é válido para você como servo e serva de Deus. Descarte, jogue fora. Então tem muitas coisas que nós vamos acumulando ao longo da vida, que chega um momento que precisamos fazer uma limpeza espiritual. Igual limpar uma biblioteca, uma prateleira de livros, uma estante com livros. Temos que tirar e limpar aquilo ali, jogar a sujeira fora, porque senão os livros ficam todos contaminados. Então, tem muitas coisas que nós precisamos descartar. Lembranças ruins, por exemplo, que geram mágoas todas as vezes que nos chegamos a ela, temos que descartar. Até mesmo relacionamentos, pessoas que nos afligiram. A Bíblia diz assim, poderão andar dois juntos se não houver comum acordo. Então precisamos também pensar nisso aí. O versículo 15 fala sobre o valor do trabalho conjunto. Significa que a obra de restauração é comunitária, assim como nossa caminhada espiritual. A Bíblia nos ensina que onde houver dois ou mais, o Senhor está presente. Igreja significa reunião, significa assembleia, ajuntamento de pessoas. Isso é igreja. Não é o prédio, não é o nome da denominação. Igreja, o nome igreja, eclésia, significa assembleia, significa reunião. Ok? Então isso é igreja. E isso nos demonstra o valor do trabalho em conjunto. Então, a nossa caminhada, Jesus, quando ele mandou a missão dos 70, foi 2 a 2. O que caiu, o outro levanta. Um fica de pé para levantar o outro. E assim é a nossa caminhada espiritual como igreja. Outro dia alguém falou assim para mim, não, mas eu sou a igreja que anda. Eu falei, não. A pessoa individual, ela é templo do Espírito Santo. Porque a palavra igreja, eclésia, significa reunião. Uma pessoa não se reúne sozinha. Ela se reúne quando houver mais uma ou mais pessoas junto a ela. Significa também, eclésia significa também assembleia. Pessoas que se reúnem para tomarem decisões. Né? Eu individualmente sou o templo do Espírito Santo. Mas quando estou eu e minha esposa e os meus filhos, e estamos ali lendo a palavra de Deus, tratando do reino de Deus, ali nós temos uma igreja, uma eclésia, uma reunião, uma assembleia. Tá bom? E em Neemias 3, 16 ao 24, fala sobre o chamado à restauração. Então, do versículo 16 e o 17, fala sobre o chamado de Neemias. Isso nos mostra, todo o livro de Neemias nos mostra que liderar pelo exemplo foi interessante para Neemias porque ele mostrou paixão e comprometimento com a causa. Versículo 18 ao 22 também mostra ali os levitas e os sacerdotes também liderando pelo exemplo, mostrando paixão e comprometimento com a obra de Deus.
Então isso nos ensina que líderes espirituais têm um papel fundamental na restauração espiritual da comunidade. Mas tem que liderar pelo exemplo. E versículos 23 e 24 fala da proximidade com a casa de Deus. Significa que quanto mais próximo estamos de Deus, mais protegidos estamos. A Bíblia diz assim: chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós, diz o Senhor. E no versículo 24 fala do zelo pela obra. A paixão pela reconstrução de Jerusalém reflete nosso zelo pela vida espiritual. Como você tem investido na tua vida espiritual? Né? Essa semana, por exemplo, chegou mais um livro. Né? Eu sempre adquiro livros porque eu gosto de ler bastante. Então, todo ano eu compro uma Bíblia diferente, que é para eu ler essa Bíblia. Então, tem uma estante aqui repleta de Bíblias, que a minha técnica é essa. Todo ano eu compro uma Bíblia diferente, para eu ler a Bíblia. Então, todo ano eu leio a Bíblia. E leio uma diferente da outra. Então, às vezes, quando tem um assunto, eu pego várias visões de quem comentou na Bíblia tal e tal e tal. Então, eu criei a minha técnica de ler a Bíblia, que é todo ano eu compro uma Bíblia nova e leio aquela Bíblia, porque ela traz sempre comentários diferentes. Tá bom? O quarto ponto que eu quero tratar aqui, que é o quarto e último ponto do dia de hoje, é sobre o processo de reconstrução de Jerusalém. Na vida tudo é um processo. Né? Então, tem uma enfermidade, tem aquele processo, o tratamento, depois o processo que se inicia é a recuperação, depois do processo de recuperação vem um processo de adaptação, que é o pós-cura. E nós temos o processo de reconstrução de Jerusalém, do versículo 25 ao 32. Então, a primeira coisa do processo criado por Neemias foi identificar as áreas danificadas. Isso nos ensina que antes de reconstruir, devemos identificar e admitir nossas fragilidades. Antes de fazer alguma coisa, antes de nós planejarmos e tantas coisas assim, devemos identificar. Por que eu vou ter dificuldade nessa área? Porque nessa área eu sou fragilizado, eu tenho uma deficiência. Vou ver alguém para fazer aquilo ali. O outro detalhe interessante do versículo 28 ao 30 foi reconhecer a necessidade de Deus. Reconhecer a necessidade de Deus é saber que somos dependentes de Deus. Sem Deus, nosso trabalho é em vão. Ele é o idealizador de tudo. Vamos dizer que ele é o arquiteto e construtor. Né? Então, o coração do homem até faz planos, mas é Deus quem faz acontecer. Então, Neemias, ele mostrou e reconheceu a necessidade 100% de Deus. E no versículo 31 e 32 do capítulo 3, ali nós identificamos a dedicação dos servidores, ou seja, todo esforço dedicado à obra de Deus traz recompensas eternas. Tudo que plantarmos, nós vamos colher, porque Deus é justo. Ele permite que nós plantemos, mas ele é mais justo ainda porque permite que nós só vamos colher aquilo que nós plantamos. E no versículo 32, na parte B, fala da celebração da restauração completa. Isso significa reconhecer e celebrar cada etapa de restauração, fortalece nosso compromisso com Deus na nossa caminhada, na nossa jornada. Qual o objetivo da nossa caminhada? É chegar na vida eterna, é chegar no céu, é morar com Deus de uma maneira eterna. Então, nessa manhã, meu irmão, minha irmã, eu quero concluir dizendo para você aqui que o capítulo 3 de Neemias não é apenas um registro histórico, mas uma representação vivida de como cada crente deve tratar sua vida espiritual. Portas e muros têm um significado profundo.
destaca a importância de estabelecer limites e proteger aquilo que é sagrado em nossas vidas. O que é sagrado para você em sua vida? Na minha vida, minha família. Né? Porque Deus não precisa de proteção, Ele é quem nos protege, Ele é quem nos guarda. Nós é que precisamos da proteção dEle. Agora aqui, o que você tem que proteger? Tua família, tua fé, proteger teus relacionamentos, teus projetos, sabe? E nisso tudo, como Neemias nos mostra, nós somos dependentes de Deus. 100% de Deus. O ar que nós respiramos, graças a Deus. A água que bebemos, que veio da natureza, graças a Deus. A comida sobre a mesa, graças a Deus. A força, a vontade de trabalhar, de ir atrás, graças a Deus. Vivemos e temos uma família, graças a Deus. Amém? Então, meus queridos, que o Senhor te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus.